Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Pacecast, o podcast oficial Floripa Runners, episódio de número 7, Corrida e Hormônios, com a minha querida amiga, médica endocrinologista Cristina Schreiber. Lembrando que o objetivo do Pacecast é de levar muita informação para você corredor, sempre com um conteúdo exclusivo, direcionado para você que corre em todas as partes do Brasil. Meu nome é Fabiano Brown, sou diretor técnico da assessoria esportiva Floripa Runners, atleta e treinador de corrida. E hoje nós faremos um Pacecast um pouco diferente. Abordaremos a questão dos hormônios, de alguns hormônios, e também deixaremos em aberto as perguntas, dúvidas de você ouvinte do Pacecast para que numa próxima oportunidade a gente possa estar aqui fazendo um programa exclusivo com as principais dúvidas sobre os principais hormônios aí que estão relacionados à corrida, a você corredor. É bem importante destacar que os hormônios podem ou não influenciar a sua performance na corrida, e por isso nós estamos aqui levando muita informação e levando esse conteúdo bem importante para você que é apaixonado pelo mundo da corrida. Então vamos lá, Cris, seja bem-vinda mais uma vez ao Pacecast. Oi, querido Fabiano, obrigado pelo espaço, obrigado pessoal por escutar o nosso podcast em conjunto aqui. O Fabiano teve uma importância primordial na minha vida, ele que me ensinou a correr na vida adulta, eu brinco, porque na vida de infância a gente corre, mas voltar a correr é fantástico. Então, para mim é uma honra estar participando do programa. Obrigado pelo espaço mesmo. Espero poder contribuir aí sobre as dúvidas em relação aos hormônios. Cris, eu sempre converso com os nossos alunos, né, sobre uma variedade enorme de assuntos relacionados à corrida. E sempre quando conversamos sobre assuntos relacionados a hormônios, a gente lembra, né, que fome, sono, queima de gordura, disposição física, tudo isso, todas essas funções, elas são reguladas pelos hormônios. Creio que é isso, né, Cris? E essas substâncias, né, que são produzidas pelo sistema endócrino, elas estão envolvidas em praticamente tudo que acontece no nosso corpo, no nosso organismo, inclusive e principalmente quando você está correndo. E isso que fez também que eu, como treinador de corrida, tentasse trazer um profissional do seu gabarito para passar um conhecimento mais específico, um conteúdo de qualidade que com certeza você vai poder trazer para nós, Cris. Então, diante disso, eu tive o cuidado, Cris, em abordar esse tema, pois como eu falei anteriormente, esse assunto é muito discutido pelos atletas amadores, não só na nossa assessoria, mas atletas das outras assessorias e também atletas de outras modalidades esportivas. E como sempre queremos transmitir esse conteúdo de qualidade aqui no Pacecast, eu tive que te acionar, Cris, e com certeza os nossos ouvintes irão gostar muito do que irão ouvir. E eu aproveito também, já para dar o start na nossa entrevista, de fazer um desafio para ti, Cris. Vamos abordar apenas um dos hormônios, para o programa não ficar muito longo, né? Vamos tentar abordar hoje sobre testosterona e vamos deixar o nosso canal em aberto para os nossos ouvintes deixarem as dúvidas sobre testosterona e também perguntas sobre os outros hormônios, né? Como o cortisol, como o GH, né? Que é o famoso hormônio de crescimento, a endorfina, a serotonina, a adrenalina. Tem muito assunto aí pra gente destacar. Mas hoje então, Cris, quero ver se tu aceita o desafio de a gente começar abordando sobre testosterona. Mais uma vez, Cris, obrigado. Claro, Fabiano, uma honra para mim. Falar sobre testosterona é o nosso dia a dia da nossa profissão, né? A testosterona sempre em alta no meio dos esportes também. Então, o desafio aceito. Vamos falar sobre testosterona até esgotar o tema, e se o pessoal ainda tiver dúvida, a gente continua num próximo podcast. Então vamos lá, Cris. Desafio aceito. Então, bem de forma objetiva, vai ser mais ou menos um bate-bola legal aí.
Então, começando, vamos falar quais são as funções, né, da testosterona, Cris. A gente sabe, né, que esse hormônio ele é conhecido como um hormônio masculino, mas também ele é produzido pelas mulheres, né, Cris? Então eu quero que tu aborde agora as funções da testosterona. As funções da testosterona são muitas. Ela é considerada um hormônio masculino per si, ou seja, é um hormônio produzido muito maior quantidade no homem pelos testículos, né, pela célula de Leydig no testículo. E ela tem uma função no metabolismo de carboidrato, gordura e proteínas, manutenção da composição corpórea normal, né? A massa muscular, a manutenção da massa muscular, da libido também, e a produção de esperma no homem, né? A produção de espermatozoide. E também a contagem de células vermelhas. Essa é uma função importante também, ela participa. Tanto que quando o homem tem um hipogonadismo, ou seja, quando ele começa a ter, por algum motivo, né, andropausa, ele pode observar obesidade, aumento abdominal, síndrome metabólica e até diabetes do tipo 2, por deficiência também da testosterona. Não só isso, mas ela pode contribuir sim para o desenvolvimento da síndrome metabólica, do aumento de abdômen, né? Pode haver fadiga também, mas esse diagnóstico tem que ser muito bem preciso. Na mulher, ela não tem uma função tão preponderante. Ela é também secretada em pequena monta pela mulher, pelos ovários e adrenal, mas ela não tem essa função tão preponderante quanto no homem. Na mulher, ela participa da libido, da densidade óssea e manutenção de força. Essas são as funções primordiais da testosterona. Excelente, Cris, muito bom. Tenho certeza que nossos ouvintes estão gostando já do programa de hoje. Cris, agora vamos falar sobre a influência da testosterona na performance do corredor, né? A gente sabe que ela é de extrema importância para quem corre, para quem pratica outras modalidades, né? Mas já que ela tem a gente sabe assim, a olho nu e de forma até empírica, né, Cris? Que ela tem uma influência na força e na resistência muscular, principalmente na corrida, né? Então eu queria, Cris, que tu destacasse outras importâncias desse hormônio na corrida. Primeiro é importante salientar, Fabiano, que todos nós temos normalmente o nível de testosterona adequado para todas as funções, né? Ninguém comprovou ainda que há necessidade de suplementação de testosterona para um paciente normal, uma pessoa normal. O que existe é algumas síndromes, algumas situações específicas e são de exclusão, onde, por exemplo, o homem começa a ter uma diminuição do pulso de testosterona, e isso ele vai perceber com diminuição da libido, disfunção erétil. Ele pode, por exemplo, antes ele se barbeava todo dia ou a cada 2 dias, e isso passa a ser, o barbear passa a ser a cada 10 dias ou a cada 7 dias, ou seja, demonstrando que os pelos da barba, né, não estão crescendo mais da forma que cresciam. Então, são sinais e sintomas que, sim, você precisa procurar um médico e avaliar essa questão. Essa não é uma avaliação rápida, ela é uma avaliação que demanda alguma pesquisa, né? Nós não acreditamos, não é que não acreditamos, os ensaios de testosterona, nós precisamos de pelo menos 3 coletas separadas para fazer um diagnóstico de um número baixo, né? De novo, o número não quer dizer muita coisa, a gente precisa também da clínica, tá? Nós não tratamos dentro da endocrinologia números, isso é muito importante salientar. Há uma desinformação muito grande em relação à testosterona e uma suplementação exagerada. Ela não é inócua, né? A testosterona ela pode causar trombose, ela pode causar, a gente não tem a segurança total em relação a câncer de mama, outros câncer hepático também. Então, e esse diagnóstico ele tem que ser muito bem feito, né?
Na mulher, ao contrário do homem, o que se espera, o que preocupa-nos em relação à testosterona é se uma mulher, por exemplo, ela tem uma vida, ela tá normal e de repente ela começa a sentir excesso de pelos no corpo de uma hora para outra, ela começa a sentir que começou a ter uma irritabilidade, né? Principalmente o aumento de pelos, né? Que a gente chama de virilização abrupta, ou seja, de uma hora para outra ela começa do nada a sentir sintomas de virilização. Essa paciente ela vai ter que também, da mesma forma, ser investigada, porque, por exemplo, pode ser um tumor de ovário. Então, na mulher, ao contrário do homem, a gente se preocupa mais com excesso. Isso eu estou falando do dia a dia, né? Então, os diagnósticos para nós são muito pontuais, muito claros, né? Dentro da endocrinologia, é isso que a gente pesquisa, é a falta ou o excesso, né? E o que é mais comum às vezes a gente está de frente a um caso de uma andropausa que só 30% dos homens são acometidos, né? Não são todos os homens, diferentes da menopausa na mulher, que todas vão ter a menopausa, os homens não. Os homens só 30% são acometidos pela andropausa e precisam realmente alguns de reposição de testosterona, porque começam, como eu já falei no início, a ter a síndrome metabólica. Os níveis eu não gosto de falar muito justamente por isso, porque às vezes o paciente vê um número errado lá no laboratório, para ele que é errado, diminuído, ele já acha que tem uma deficiência de testosterona, só que não é bem assim. A gente precisa completar esse diagnóstico de forma adequada primeiro, porque se você for pensar que é uma reposição para sempre, ela tem que ser feita com muita segurança. A palavra, Fabiano, que nos guia é segurança, porque não existem estudos de segurança. Então, se a gente não tem estudos de segurança para paciente que não tem falta, ou seja, paciente que tem um nível normal e quer ser mais forte, isso para nós não é boa medicina. Isso é anabolismo, isso é vigorexia, isso vai levar provavelmente um homem que não precisa repor hormônio e que começa a repor hormônio, ele pode desenvolver a chamada vigorexia, ou seja, se tornar dependente dos efeitos deste hormônio, porque nós brincamos, né, que o homem tem receptor de testosterona em todo o organismo, porque é um hormônio masculino, né, do homem. Então, ele vai sentir de uma forma diferente com o uso da testosterona, e isso pode levar a vício, a dependência, inclusive é considerado uma abertura para o uso de outras drogas. Então, assim, é importante a gente delimitar muito bem isso no consultório com o paciente, porque hoje em dia existe a moda de se usar. Hoje em dia não, isso é bem antigo já, né? Não é moda atual, mas a gente tem visto virilizações absurdas em mulheres pelo uso externo da testosterona, né? Pelo uso, inclusive, de dosagens de homens, né? Então, a gente sempre gosta de salientar que o aumento do clitóris, por exemplo, ele é irreversível, né? A voz rouca, ela também pode ser irreversível. Calvície na mulher, né? Então, os efeitos, os parefeitos são inúmeros, né? Sem contar aquilo que eu falei da morte súbita por trombose coronária, né? Vez ou outra a gente vê alguém morrendo e o cateterismo desses pacientes, às vezes antes de morrer o paciente infarta, enfim, a trombose ela é de uma forma brutal, né? Então, além dos outros problemas que a testosterona pode causar, né, existe uma campanha que a gente tem na internet, que é o Bomba Tô Fora. Então, eu gosto muito de salientar isso, né? Que nós temos o nosso ritmo fisiológico, e o ritmo fisiológico, ele existe e ele é importante para a manutenção do bem-estar, e é isso, né? As faltas, os excessos, a gente trata com o endocrinologista. Como aumentar fisiologicamente a testosterona?
A gente já conversou em algumas partes desse Spacecast, mas eu vou falar sobre isso, né? Todos os nossos hormônios necessitam... A nossa fisiologia ela é quebrada, ela é alterada, principalmente por alterações de sono, isso da parte fisiológica, né? Alterações de alimentação, aumento de peso, podem alterar a fisiologia natural. Excesso de exercício pode alterar a fisiologia natural, excesso de treino também. E também algumas síndromes, e aí a gente já vai para a patologia. Mas no caso de não haver uma patologia, a gente pode estar incorrendo em algum erro, né? Tem que revisar a nutrição, tem que revisar o sono. Às vezes, pessoas que não sabem que tem apneia não dormem bem. Então, perguntar para o companheira, se tem alguma sinal de apneia, sinal de... Né, se alguém já escutou roncar muito ou de parar de respirar, porque isso com certeza vai influenciar tanto na pulsatilidade da testosterona quanto na performance, né? Não só por esse hormônio, por outros hormônios também. Então, muitas vezes, alguma outra questão dessas sendo corrigida, ela vai melhorar, sim, os níveis de testosterona, né? Então, existem alguns suplementos que prometem aumentar a testosterona, porém a gente tem estudos muito pequenos, com maca peruana, com tríbulos, então a gente não indica, né, suplementos de origem assim, em cápsula ou coisas desse tipo. Quando a gente identifica a falta, a gente trata realmente com medicação. Né? E aí, considerando várias questões, não só uma questão, mas, por exemplo, se o paciente vai querer ter filhos ainda, se já tem a prole constituída, ou seja, se já teve os filhos, se já está em outra fase, são várias as questões, né? Risco cardiovascular, são várias as questões de segurança. Então, para aumentar a testosterona, isso tem que ser feito. Se for da parte fisiológica, a gente tem que pensar de novo no sono, numa boa alimentação, né, com menor quantidade de gordura saturada, de produtos industrializados, porque isso naturalmente vai reduzindo o peso, né, aumentando os carboidratos complexos, e aí uma nutricionista, a gente tem normalmente o apoio das nutricionistas, né, no nosso dia a dia para realmente fazer essa mudança na alimentação, porque isso sim, alterando o peso, a obesidade ela pode reduzir os níveis de testosterona, tá? Então, né, e como eu já falei, o sono, enfim, então são questões muito importantes para a gente trazer os níveis pro normal, da pulsatilidade da testosterona. Cris, excelente resposta, muito bom. Para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo sobre testosterona no Pacecast, é uma dúvida geral, eu acho, Cris, porque eu escuto muito isso, né? Sobre como a gente sabe que a nossa testosterona está em níveis adequados ou se a nossa testosterona está baixa, como que a gente pode aumentar os níveis de testosterona. A gente sabe, né, que muitos estudos mostram até de acordo com o teu sono adequado, de acordo com alguns tipos de exercício que você pode fazer. Por exemplo, os treinos intervalados, né, são bem importantes para elevar os níveis de testosterona. A gente já conhece isso por dados científicos. Uma série de outras atividades, até questão alimentar, né? Alguns tipos de alimentos. Então eu quero, Cris, que tu como especialista possa passar para a gente aí um pouco sobre isso, como a gente pode aumentar os níveis de testosterona, se todos precisam disso, existe uma idade ou não. Beleza, minha amiga? Primeiro é importante salientar, Fabiano, que todos nós temos normalmente o nível de testosterona adequado para todas as funções, né? Ninguém comprovou ainda que há necessidade de suplementação de testosterona para um paciente normal, uma pessoa normal. O que existe é algumas síndromes, algumas situações específicas e são de exclusão,
onde, por exemplo, o homem começa a ter uma diminuição do pulso de testosterona, e isso ele vai perceber com diminuição da libido, disfunção erétil. Ele pode, por exemplo, antes ele se barbeava todo dia ou a cada 2 dias, e isso passa a ser, o barbear passa a ser a cada 10 dias ou a cada 7 dias, ou seja, demonstrando que os pelos da barba, né, não estão crescendo mais da forma que cresciam. Então, são sinais e sintomas que, sim, você precisa procurar um médico e avaliar essa questão. Essa não é uma avaliação rápida, ela é uma avaliação que demanda alguma pesquisa, né? Nós não acreditamos, não é que não acreditamos, os ensaios de testosterona, nós precisamos de pelo menos 3 coletas separadas para fazer um diagnóstico de um número baixo, né? De novo, o número não quer dizer muita coisa, a gente precisa também da clínica, tá? Nós não tratamos dentro da endocrinologia números, isso é muito importante salientar. Há uma desinformação muito grande em relação à testosterona e uma suplementação exagerada. Ela não é inócua, né? A testosterona ela pode causar trombose, ela pode causar, a gente não tem a segurança total em relação a câncer de mama, outros câncer hepático também. Então, e esse diagnóstico ele tem que ser muito bem feito, né? Na mulher, ao contrário do homem, o que se espera, o que preocupa-nos em relação à testosterona é se uma mulher, por exemplo, ela tem uma vida, ela tá normal e de repente ela começa a sentir excesso de pelos no corpo de uma hora para outra, ela começa a sentir que começou a ter uma irritabilidade, né? Principalmente aumento de pelos, né? Que a gente chama de virilização abrupta, ou seja, de uma hora para outra ela começa do nada a sentir sintomas de virilização. Essa paciente ela vai ter que também da mesma forma ser investigada, porque, por exemplo, pode ser um tumor de ovário. Então, na mulher, ao contrário do homem, a gente se preocupa mais com excesso. Isso eu estou falando do dia a dia, né? Então, os diagnósticos para nós são muito pontuais, muito claros, né? Dentro da endocrinologia, é isso que a gente pesquisa, é a falta ou o excesso, né? E o que é mais comum às vezes a gente está de frente a um caso de uma andropausa que só 30% dos homens são acometidos, né? Não são todos os homens, diferentes da menopausa na mulher, que todas vão ter a menopausa, os homens não. Os homens só 30% são acometidos pela andropausa e precisam realmente alguns de reposição de testosterona, porque começam, como eu já falei no início, a ter a síndrome metabólica. Os níveis eu não gosto de falar muito justamente por isso, porque às vezes o paciente vê um número errado lá no laboratório, para ele que é errado e diminuído, ele já acha que tem uma deficiência de testosterona, só que não é bem assim. A gente precisa completar esse diagnóstico de forma adequada primeiro, porque se você for pensar que é uma reposição para sempre, ela tem que ser feita com muita segurança. A palavra, Fabiano, que nos guia é segurança, porque não existem estudos de segurança. Então, se a gente não tem estudos de segurança para paciente que não tem falta, ou seja, paciente que tem um nível normal e quer ser mais forte, isso para nós não é boa medicina. Isso é anabolismo, isso é vigorexia, isso vai levar provavelmente um homem que não precisa repor hormônio e que começa a repor hormônio, ele pode desenvolver a chamada vigorexia, ou seja, se tornar dependente dos efeitos deste hormônio, porque nós brincamos, né, que o homem tem receptor de testosterona em todo o organismo, porque é um hormônio masculino, né, do homem. Então, ele vai sentir de uma forma diferente com o uso da testosterona, e isso pode
levar a vício, a dependência, inclusive é considerado uma abertura para o uso de outras drogas. Então, assim, é importante a gente delimitar muito bem isso no consultório com o paciente, porque hoje em dia existe a moda de se usar. Hoje em dia não, isso é bem antigo já, né? Não é moda atual, mas a gente tem visto virilizações absurdas em mulheres pelo uso externo da testosterona, né? Pelo uso, inclusive, de dosagens de homens, né? Então, a gente sempre gosta de salientar que o aumento do clitóris, por exemplo, ele é irreversível, né? A voz rouca, ela também pode ser irreversível, calvície na mulher, né? Então, os efeitos, os parefeitos são inúmeros, né? Sem contar aquilo que eu falei da morte súbita por trombose coronária, né? Vez ou outra a gente vê alguém morrendo e o cateterismo desses pacientes, às vezes antes de morrer o paciente infarta, enfim, a trombose, ela é de uma forma brutal, né? Então, além dos outros problemas que a testosterona pode causar, né, existe uma campanha que a gente tem na internet, que é o Bomba Tô Fora. Então, eu gosto muito de salientar isso, né? Que nós temos o nosso ritmo fisiológico, e o ritmo fisiológico, ele existe e ele é importante para a manutenção do bem-estar, e é isso, né? As faltas, os excessos, a gente trata com o endocrinologista. Como aumentar fisiologicamente a testosterona? A gente já conversou em algumas partes desse Spacecast, mas eu vou falar sobre isso, né? Todos os nossos hormônios necessitam... a nossa fisiologia, ela é quebrada, ela é alterada, principalmente por alterações de sono, isso da parte fisiológica, né? Alterações de alimentação, aumento de peso, podem alterar a fisiologia natural. Excesso de exercício pode alterar a fisiologia natural, excesso de treino também. E também algumas síndromes, e aí a gente já vai para a patologia. Mas no caso de não haver uma patologia, a gente pode estar incorrendo em algum erro, né? Tem que revisar a nutrição, tem que revisar o sono. Às vezes, pessoas que não sabem que tem apneia não dormem bem. Então, perguntar para o companheira, se tem algum sinal de apneia, sinal de... né, se alguém já escutou roncar muito ou de parar de respirar, porque isso com certeza vai influenciar tanto na pulsatilidade da testosterona quanto na performance, né? Não só por esse hormônio, por outros hormônios também. Então, muitas vezes, alguma outra questão dessas, sendo corrigida, ela vai melhorar, sim, os níveis de testosterona, né? Então, existem alguns suplementos que prometem aumentar a testosterona, porém a gente tem estudos muito pequenos, com maca peruana, com tríbulos, então a gente não indica, né, suplementos de origem, assim, em cápsula ou coisas desse tipo. Quando a gente identifica a falta, a gente trata realmente com medicação. Né? E aí, considerando várias questões, não só uma questão, mas, por exemplo, se o paciente vai querer ter filhos ainda, se já tem a prole constituída, ou seja, se já teve os filhos, se já está em outra fase, são várias as questões, né? Risco cardiovascular, são várias as questões de segurança. Então, para aumentar a testosterona, isso tem que ser feito. Se for da parte fisiológica, a gente tem que pensar de novo no sono, numa boa alimentação, né, com menor quantidade de gordura saturada, de produtos industrializados, porque isso naturalmente vai reduzindo o peso, né, aumentando os carboidratos complexos, e aí uma nutricionista, a gente tem normalmente o apoio das nutricionistas, né, no nosso dia a dia, para realmente fazer essa mudança na alimentação, porque isso sim, alterando o peso, a obesidade ela pode reduzir os níveis de testosterona, tá? Então, né, e como eu já falei, o sono, enfim, então são questões muito importantes para a gente trazer os níveis pro normal,
da pulsatilidade da testosterona. Cris, meu muito obrigado. Que maravilhoso esse programa de hoje. Fico muito feliz com a tua participação. Os questionamentos foram muito bem esclarecidos. Creio que nossos ouvintes irão gostar muito do que estão ouvindo. E tenho certeza também, Cris, que irão deixar muitos questionamentos, muitas perguntas para que a gente possa, num momento muito próximo, marcar mais um Pacecast para tirar todas as dúvidas dos ouvintes e abordar também um pouco mais sobre os mais diversos tipos de hormônios que existem. Cris, quero deixar esse minuto final para suas considerações, quero que tu deixe também o local onde nós podemos te encontrar, teu consultório, teus dados, o que quiser falar, fica à disposição, Cris. Obrigado, Fabiano, pelo espaço. Eu gostaria de falar de novo, isso que sempre procurar um endocrinologista titulado pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia é importante, porque esse médico ele teve uma formação de mais de 10 anos nessa área. Então, hoje em dia, a gente vê muita gente, inclusive, com todo respeito aos dentistas, até dentistas, pessoas de outros ramos fazendo reposição de testosterona, e não concordamos, não vai ser um curso de modulação hormonal de um final de semana que vai deixar esse profissional preparado para atender a tudo que envolve em relação ao risco-benefício de uso de testosterona. Então, a gente sempre pede que as pessoas procurem, saber com quem estão se consultando, Quando a gente vai num mecânico, a gente se preocupa, um arquiteto, a gente se preocupa. Eu me preocupei em te procurar quando fui correr, Foi uma indicação muito precisa e graças a Deus, eu mesmo operada de pé, operada de quadril, eu fui muito bem na corrida, ninguém acreditava que eu estava correndo pelos 10 pinos nos pés, as 2 cirurgias no quadril, e fui muito bem. Então, sempre, te agradeço por isso. Então, a gente deve procurar o profissional habilitado, habilitado pela Sociedade Endócrina. Ele faz uma prova extremamente difícil para ser habilitado pela Sociedade de Endócrino, e isso a Sociedade Endócrino faz para proteger o cidadão, O cidadão não sabe quem é o especialista. Então, é por isso que a gente tem esse cuidado. Era esse meu recado final, Eu sou presidente da Sociedade de Endócrino Regional Santa Catarina. No próprio site da sociedade, que é www.sbensc.org.br, temos lá todos os endocrinologistas de Santa Catarina e no site da SBEM Nacional também de todo o Brasil. O meu Instagram é doutora Cristina Schreiber, e lá tem todos os meus dados de contato. Eu sempre escrevo, também gosto de escrever bastante por lá, então eu posso deixar o Instagram, que é o mais fácil de achar, ou o site, que é o www.doutoracristinaschreiber.com.br. Obrigado, Fabiano, por tudo e pelo espaço. A Sociedade de Endocrinologia te agradece também. Um abração, querido. Chegamos ao fim de mais um Pacecast Floripa Runners. Se você chegou até aqui, tenho certeza que gostou e que irá recomendar para seus amigos. Lembrando que o Pacecast estará disponível toda sexta-feira em sua plataforma de áudio preferida, com muito conteúdo, bate-papo, entrevistas sobre corridas para você, corredor. Se você quer começar a correr com eficiência e segurança, acesse as redes sociais Floripa Runners e nos mande uma mensagem. Um grande abraço a todos e bons treinos!